A lista de inventos que mudaram radicalmente a vida humana é gigantesca. Por exemplo, o telefone, a internet ou o antibiótico. Como nós viveremos hoje sem esses adventos da humanidade? Você é capaz de imaginar? Na verdade, a história conta que muitos casos de criações que acabaram se perdendo no caminho. A lista vai até de invenções que podem mudar o clima à cura censurada. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora as 5 invenções secretas que escondem de você. Máquina de terremotos. Em 1893, Tesla patenteou o oscilador eletromecânico, movido a vapor, que mais tarde, de acordo com o inventor, ganharia uma nova versão que seria capaz de provocar um terremoto em Nova York. O oscilador entrou para a cultura popular como a máquina de terremoto de Tesla. Em 1935, quando fez 79 anos, Tesla relatou uma história em que disse que o seu oscilador mecânico provocou vibrações extremas nas estruturas de prédios e até mesmo um terremoto no centro de Nova York. O cientista foi além e afirmou que seu invento poderia partir a Terra em 2, como uma maçã. O repórter John O'Neill incluiu a história na sua biografia de Tesla. O fato nunca foi comprovado. Detector de doenças. Quem é que nunca ouviu falar do bafômetro, não é mesmo? Dispositivo utilizado para detectar se você está alcoolizado. Bom, se é possível desenvolver um detector de alcoólatras, por que não seria possível produzir algo semelhante para detectar doenças? No ano passado, pesquisadores conseguiram fazer algo bem parecido e teve resultados eficientes em 86% dos casos. O dispositivo contém nanopartículas de carbono e de ouro, divididas em 2 camadas que interagem e são capazes de detectar através de nossa respiração compostos orgânicos voláteis que podem ser provocados por uma doença. Após isso, caso algo errado seja realmente encontrado, os pesquisadores apenas precisam acessar um banco de dados onde as doenças estão listadas para fazer o diagnóstico. Cura censurada. O Dr. Riff, ainda em meados de 1930, já havia descoberto uma forma de custos baixíssimos de curar não somente o câncer, mas também as mais mortais doenças que assolam nossa sociedade nos dias de hoje. A sua pesquisa foi destruída, seus sócios foram desacreditados, alguns inclusive mortos em situações e circunstâncias inusitadas. Após anos de perseguição, o próprio Dr. Riff morreu por uma overdose. Ele foi administrada no hospital de San Diego, na Califórnia, em 1971. Raymond Riff foi provavelmente um dos mais brilhantes e, por que não dizer, mais persistentes cientistas que já caminharam por esse planeta. Premiado em mais de 14 ocasiões pelo governo por suas pesquisas e um honrável reconhecimento médico dado pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, quando a tecnologia da época ainda não permitia, Riff, através de investimentos de alguns milionários como Henry Tinken, inventou um microscópio universal que tinha mais de 5.600 partes e que possuía uma magnitude de 60.000 vezes. Esse inacreditável grau de magnitude lhe permitiu que fosse possível observar os vírus e bactérias ainda vivos enquanto ele aplicava o método de Moore. Com isso, ele foi capaz de destruir todas as formas de organismos maléficos, incluindo organismos de origem cancerígena, simplesmente usando um feixe de alta frequência que era modulada de acordo com o organismo-alvo. Riff aplicava conhecimentos que já eram explorados em 1893 por Nikola Tesla. A técnica de Riff se fundamentava no conhecimento de que cada ser no universo, vivo ou morto, possui a sua própria frequência ressonante. Conhecendo a frequência de cada organismo e aplicando a frequência ressonante correta nesse organismo ou objeto, faria com que ele vibrasse, até literalmente se desintegrar. Isso pode ser facilmente observado se colocado em uma garrafa de vidro perto de uma cantora de ópera, onde a vibração de suas cordas vocais, quando direcionada por uma frequência, fará a garrafa se explodir em pedaços. O mesmo princípio se aplica para qualquer organismo. É interessante notar que um microscópio de magnitude de 60.000 vezes é algo incrivelmente poderoso, até mesmo se comparado aos dias de hoje. Um microscópio de elétrons, por exemplo, embora ofereça uma altíssima magnitude de 10.000 vezes, apenas consegue observar organismos já mortos. A habilidade de poder observar organismos ainda vivos e examiná-los oferece um novo patamar para o desenvolvimento de curas e os diagnósticos. Graças a esse poderoso instrumento, Riff conseguiu provar que frequências ressonantes, quando aplicadas devidamente, poderiam desintegrar os mais variados tipos de organismos causadores do câncer e entre outras doenças. Embora Riff tenha provado que o método era eficaz e poderia curar uma infinidade de doenças, ele foi implacavelmente perseguido. Várias foram as tentativas de desmoralizá-lo publicamente. A American Medical Association o perseguiu sem tréguas por toda a sua vida após suas descobertas. A AARP,
O projeto HAARP, traduzido como Programa de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência, é uma investigação financiada pela Força Aérea dos Estados Unidos, a Marinha e a Universidade do Alasca com o propósito oficial de entender, simular e controlar os processos que acontecem na atmosfera que poderiam mudar o funcionamento das comunicações e sistemas de vigilância. O que causa polêmica nesse projeto é que muitos estudiosos acreditam que o verdadeiro objetivo por trás desse projeto é o de criar uma arma que manipule o clima e o meio ambiente para causar catástrofes. Em 1999, o Parlamento Europeu divulgou uma resolução onde afirmava que o projeto HAARP manipulava o meio ambiente com fins militares. Eles pediram uma avaliação do projeto por parte do órgão da União Europeia responsável por estudo e avaliação de novas tecnologias. O sítio do projeto fica ao norte de Gacona, Alasca. Um estudo do impacto ambiental deu permissão para a instalação de mais de 180 antenas de alta frequência no local. O HAARP foi construído no mesmo lugar onde se encontravam algumas instalações de radares, as quais abrigam agora o centro de controle do HAARP, que é uma cozinha e vários escritórios. Outras estruturas menores abrigam diversos instrumentos. O principal componente do HAARP é um instrumento de investigação ionosférica, que é um aquecedor ionosférico. Trata-se de um sistema transmissor de alta frequência, utilizado para modificar temporariamente a ionosfera, polêmicas e cancelamento. Em 2002, o parlamento russo apresentou ao presidente Vladimir Putin um relatório assinado por 90 deputados dos comitês de relações internacionais e de defesa, onde alega que o projeto HAARP é uma nova arma geofísica capaz de manipular a baixa atmosfera terrestre. Em maio de 2014, foi anunciado pela Força Aérea Americana que o projeto seria encerrado até meados de 2015. O projeto foi criado pelo senador americano Ted Stevens quando ele exercia grande controle sobre o orçamento de defesa dos Estados Unidos. Durante uma audiência no Senado americano em 2014, o vice-secretário assistente da Força Aérea para Ciência, Tecnologia e Engenharia disse que o projeto não é uma área que temos necessidade no futuro e não seria uma boa utilização dos fundos da Força Aérea manter o HAARP. Estamos nos movendo para outras formas mais eficazes de influenciar a ionosfera. A ionosfera se localiza entre 70 e 1000 km de altitude e é composta de íons, plasma ionosférico, e devido à sua composição, reflete ondas de rádio até aproximadamente 30 MHz. O HAARP é o protagonista de diversas teorias conspiratórias, nas quais são atribuídos motivos ocultos e capacidades ao projeto. Algumas dessas capacidades incluem controle climático e geológico, mapeamento de imagens subterrâneas e controle mental. O jornalista Sharon Weinberger chamou o projeto HAARP de a Moby Dick das teorias da conspiração e diz que a popularidade das teorias da conspiração muitas vezes ofusca os benefícios que o projeto HAARP pode trazer para a comunidade científica. Em janeiro de 2010, setores da imprensa venezuelana afirmaram que o terremoto de 2010 no Haiti poderia ter sido causado por armas produzidas pelo projeto HAARP. Um dos sites da Venezuela afirmou que Chávez nunca fez tais proposições e que, na verdade, a proposta teria surgido em uma coluna de opiniões do site da internet de uma emissora de televisão governamental. Fracasso da Torre Wardenclyffe. Uma das grandes apostas e também uma das grandes derrotas da vida de Tesla foi a Torre de Wardenclyffe. O ambicioso projeto recebeu $150 mil de JP Morgan, em torno de 4 milhões de dólares atualmente, e consistia na construção de uma enorme torre que poderia transmitir energia elétrica e comunicações sem fios para todo o planeta Terra. Tesla comprou o terreno, contratou gente para a construção, enterrou 16 suportes de aço na terra e começou a trabalhar no seu transmissor. O fato é que a torre nunca funcionou, e assim como nunca ficou claro qual método Tesla quis usar para fazer a Terra agir como um imenso condutor. JP Morgan ficou insatisfeito com os resultados do projeto e se negou a dar mais dinheiro para a continuidade do experimento. Segundo relatos, Morgan pensou que a torre poderia fornecer comunicação sem fio em todo o mundo. No entanto, Tesla tinha outros planos. Tesla pretendia transmitir mensagens, telefonia e até mesmo imagens por fax através do Atlântico para a Inglaterra e para navios no mar com base em suas teorias de usar a Terra para conduzir os sinais. Se o projeto funcionasse, qualquer um poderia ter eletricidade simplesmente furando um road no chão. Infelizmente, a eletricidade livre não é rentável, e esse sistema poderia ser incrivelmente perigoso para a elite global porque poderia mudar profundamente a indústria de energia. Imagine como o mundo seria diferente se a sociedade não precisasse de petróleo e carvão para funcionar. Poderiam as grandes potências mundiais manter o controle? Morgan se recusou a financiar as mudanças. O projeto então foi abandonado em 1906 e nunca tornou-se operacional. Mas e você? Qual a sua opinião sobre essas invenções, hein?
Deixe pra gente aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.